Aleluia. Em nome de Jesus já fez prodígio, é um profeta destemido, é bonita a sua história. Mesmo sendo um vaso escolhido, foi barrado, foi ferido por alguém que o calou. Sua palavra não agradava a muita gente, contra o pecado era valente, Deus mandou e ele falou. Então se repete aquela história, mate este profeta agora, e ele se refugiou. Ferido ele está lá na caverna, e aqui fora alguém morre, porque o profeta alguém falou. Deus está procurando um homem com quem possa contar. Deus procura uma mulher ou mesmo uma criança para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama. Ninguém vai matar você. Se alimente e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Deus levante vasos, e quando Deus levanta, alguém quer tirar minha vida. Meu Deus, quantos profetas já morreram, e tem muitos precisando que alguém sare suas feridas. Hoje está faltando vaso, está sobrando mercenário, e Deus não suporta mais. Deus procura um homem sincero, que se preciso perde a vida, mas o que Deus mandar faz. Cadê? Aonde estão os 7.000 que não se corromperam e não têm medo de morrer? Mesmo que a sua cabeça role, fala a verdade, doe quem doer. Deus está procurando um homem com quem possa contar. Deus procura uma mulher, ou mesmo uma criança, para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama. Ninguém vai matar você. Se alimente e siga em frente. Profeta, vê muita gente que precisa ouvir você. Deus está procurando um homem com quem possa contar. Procura uma mulher ou mesmo uma criança para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama. Ninguém vai matar você. Se alimente e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Se alimente e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa de você. Nesta hora, eu quero saudar a todos
com a bendita paz de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer do meu privilégio, da minha alegria de poder tê-los acompanhando essas lives no YouTube para ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero deixar explícito, claro, que o intuito desse trabalho não é nada mais e nada menos do que proclamar a palavra de Deus. Não é que o meu nome seja levado pela mídia. Para mim é o que está escrito em João 3:30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não deixo de reconhecer que sou apenas barro, que sou apenas um porta-voz da palavra do Senhor Deus nesta terra. E de antemão quero deixar claro para todos os que estão ao alcance da minha voz, que onde tenho ido e onde eu for pregar a palavra de Deus, eu não cobrarei nada, a não ser o traslado de ida e de volta. Isso é um compromisso meu e o meu Deus. Eu quero nesta noite trazer um estudo bíblico da palavra de Deus sobre profecia, ou seja, profeta. Eu quero falar sobre o profeta verdadeiro e o profeta falso. A profecia que se cumpre e a que não se cumpre. Eu quero iniciar lendo aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículos 22 e o 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Com esse versículo, eu quero deixar claro, porque muitas pessoas que não conhecem literalmente a palavra de Deus acham que pelo fato da pessoa profetizar, ele é salvo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que muitos me dirão ou dirão a ele naquele dia, ou seja, no dia do juízo final: Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios,
E ele vai dizer para aqueles profetas mentirosos, para aqueles profetas que não falam a verdade: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês que praticais a iniquidade. E para alguns que acham, porque tem uns céticos, uns cegos, que acham que profecia é só para o Velho Testamento. A Bíblia está dizendo, primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, ou melhor, segunda carta do apóstolo a Timóteo 3,16, que toda profecia é divinamente inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. Então, eu quero ler com você aqui aos Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Está no Novo Testamento. Que o Senhor Jesus Cristo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, está escrito assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? O que se há de entender é que foi o Senhor Jesus Cristo, 4:11 de aos Efésios, que ele mesmo deu uns para profetas, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Agora o apóstolo São Paulo está procurando, são todos doutores, falam todos línguas, são todos profetas. O problema hoje é que todo mundo, vírgula, querem ser a todo custo profeta. Porque parece que se a pessoa não for profeta, é como se fosse na hierarquia militar, que se ele for um policial, ele não está bem. Ele só está bem se ele for cabo, tenente, sargento e assim sucessivamente. Assim as pessoas acham que pelo fato de profetizar, ele é muito mais bem visto, ele é muito mais querido, ele tem um patamar maior. E para Deus é diferente. Então, a profecia no Novo Testamento, como eu já falei, e eu quero continuar mostrando no livro de Atos, capítulo 11, versículo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, do versículo 27
ao 30, diz a palavra de Deus: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Ou seja, no passado, alguns profetas desceram de Jerusalém e foram para Antioquia. Olha só o que aconteceu. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, naquele grupo de profeta, no Novo Testamento já, Atos capítulo 11 e o versículo agora 28. Levantou um profeta chamado Ágabo e dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. Olha só, levanta um profeta de nome Ágabo e ele diz: vai acontecer uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Olha só, a fome está grande e eu quero colocar um parêntese na mensagem. Os discípulos pediram que alguém desse o que pudesse. Os discípulos, como um charlatão que tem no Brasil, vendendo caroço de feijão a R$1.000, ainda diz que está arrepiado. É lógico que ele vai se arrepiar de tanto dinheiro que vai entrar no bolso dele. Como tem muitos profetas no Brasil rico pregando a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz de graça recebei, de graça dai. Então aqui o Ágabo, ele deu uma profecia dizendo que aconteceu a grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu, mas os discípulos determinaram mandar o que pudesse. Não é você determinar, como esse charlatão, R$1.000 por um caroço de feijão. Isso é feio, é ridículo para o povo que se diz povo de Deus. Continuando, Atos 21 e 8. Ao 11. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, os que estávamos com ele, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos ali com ele. Paulo veio com um grupo de irmãos, entrou na casa de Filipe, que era um dos 7, e permaneceu ali com Filipe. Tinha este 4 filhas solteiras, ou seja, as filhas de Filipe ainda não haviam se casado, filhas solteiras, que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia
um profeta de nome Ágabo. Olha Ágabo de novo. Profeta só anda com homem de Deus. Paulo está aqui com um grupo de pessoas de caráter, de respeito e responsabilidade. Porque esses profetas meia tigela, esses profetas descompromissados, eles só andam no grupo deles. Mas aqui Ágabo se aproxima de pessoas de caráter, de boa índole. O versículo 11. Que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos do gentio. Ágabo está dando uma profecia para o apóstolo São Paulo, que ele havia de sofrer lá em Jerusalém, e essa profecia foi cumprida. Paulo sofrera muito em Jerusalém. Preste atenção no que é uma profecia proferida pela boca de alguém de Deus. Eu estou falando de alguém de Deus. Eu não estou falando de picareta, de charlatão, de irresponsável, de mentiroso. Porque em nosso país está lotado de profetas mentirosos. Falam e não acontece. Mas eu gostaria de ir mais um pouco adiante aos Romanos, capítulo 16 e versículo 18. Pois os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras engana os corações dos incautos, ou seja, dos inocentes. A Bíblia está dizendo aqui, Romanos 16 e 18, que eles não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí alguém me pergunta: pastor Joselito, com que autoridade o senhor diz que esses profetas não servem o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu vou lhe dizer com que autoridade. A Bíblia diz, João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. Se o pai da mentira é o diabo, quem vive mentindo é filho de quem? Quem dá profecia mentirosa, ele é filho de quem? Vamos um pouquinho aqui para Apocalipse. Diz a palavra: vinte e 22:15 de Apocalipse: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O lugar de profeta mentiroso é o inferno, que engana os corações das pessoas simples, com profecias vindas do inferno, são mensageiros do diabo. Primeiro eu quero falar desses profetas fajutas, mentirosos, enganadores.
Teve ultimamente um profeta mentiroso vindo do inferno, filho do diabo, dizendo que ia passar 3 dias de trevas, que as pessoas não saíssem na porta. Isso aconteceu? Isso é coisa do inferno, é coisa do diabo, é profeta do Satanás. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 18. Dezoito e 19. Eu mesmo pedirei conta de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Agora aqui é um profeta sério. É um profeta homem de Deus. Deus está dizendo que vai pedir conta daquele que não der ouvido a palavra de um homem, uma profecia proferida por alguém que é de Deus. E outros sim. Deus não tem compromisso com adúltero. Profeta adúltero. Profeta de 2, 3, 4 mulheres. Deus tem compromisso com homens sérios, com mulheres sérias. Com pessoas que abandonaram a mentira, que abandonaram o mundo. Cuidado você que está a me ouvir. Tem profecia séria, mas tem profecia mentirosa, forjada. Tem muitos picaretas. Muitos charlatões com o nome de profeta. Mas são sim profetas falsos, mentirosos, que diz coisas do seu coração e não coisas de Deus. Vamos ler novamente Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Mas o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha lhe mandado falar, ou que falar em nome de outro Deus, o tal profeta será morto. No tempo do Velho Testamento, esse tipo de profeta mentiroso, quantos cultos eu tenho ido? Parece que quando Deus te usa, que você está pregando uma palavra calorosa, aí é hora do profeta se levantar. Aí ele se levanta e dá profecia para uma senhora, profecia para outra, e você vai casar com fulano de tal, você vai casar com fulano de tal, você vai ter um apartamento, você vai ter um carro novo. Deus tem muito mais do que isso para dar, mas através de lábios de homens e mulheres que têm compromisso com a palavra dele, pessoas sérias e não pessoas mentirosas, mensageiros de Satanás. O versículo 21. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra
que não procede do Senhor, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disser não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Tem quantas pessoas que ouvem uma profecia, ela não se realiza, ela nunca se realizou e nem vai se realizar, e até hoje você está esperando, mas não vai acontecer porque não foi Jeová que falou. Foi profeta mentiroso, profeta sem caráter, pessoa que quer ser profeta a qualquer preço e a qualquer custo. E a Bíblia diz, são todos profetas? Meu Deus, Deus que me livre de eu profetizar sem Deus me mandar. Olha, eu tenho tanto temor a Deus, que quando Deus me mostra alguma coisa, primeiro eu vou fazer prova, primeiro eu vou para a prova, primeiro eu peço, eu oro, eu jejum. Jesus foi o Senhor, não foi? Para Deus me confirmar, para eu não iludir os corações dos inocentes, dos simples, enganar as pessoas, iludir as pessoas. Vamos dar uma olhada agora no profeta Jeremias. No capítulo de número 23. Versículos a seguir. O primeiro versículo do 23 ao 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidade, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Não dê ouvido, não leve a sério, não dê crédito. Você tem que ficar equilibrado, porque muitos que estão me ouvindo estão em cima do muro. Fique com a palavra de Deus, não dê ouvida a profetas mentirosos, que planejam no coração. Eu já tenho presenciado um culto que tem 50, 60, 70 pessoas, e o profeta está ali no banco e ele fica calado, ele fica murchinho. Muitos deles, quando vai pregar, quando toma posse do microfone, quando vai cantar, olha ali para uma pessoa, e normalmente isso acontece muito com as mulheres da igreja. Ele olha para uma mulher e conjectura e diz logo: eis que o seu está a caminho. Quando muitas das vezes o dela está dentro de casa aguardando ela ou no culto. É porque nunca apareceu e não aparece alguém para desmascarar esses falsos profetas, que quer serem profeta a qualquer custo. Agora o versículo 25. Jeremias 23, li o 16, agora o 25. Ouvi o que diz esses profetas.
profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei. É Deus que está dizendo aqui, ó. Vocês estão ouvindo o que esses profetas estão dizendo? Mentira em meu nome, eu sonhei. Tem muitos profetas, me desculpe a expressão, vagabundos, que chamam uma mulher à parte e diz: eu quero te falar um sonho que Deus me mostrou nesta noite. São sonhos capciosos, sonhos com intenções pejorativas. E ali, sabe o que ela faz? Ela se derrama em lágrima. Irmão, antes de se derramar em lágrima com certa profecia, se autoequilibra. Faça a prova de Deus, como Malaquias diz. Faça a prova de Deus se é Ele que está falando. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Ele e não se cumpriria? Versículo 30. Portanto, eu sou contra esses profetas. Veja bem, não concluiu o versículo. Preste atenção. Se Deus é contra estes profetas, existe alguém maior? Já existiu, existe ou existirá alguém maior que Deus? Para o próprio Deus dizer que é contra. Meu Deus, quando Deus está contra uma pessoa, o que o diabo não é capaz de fazer com ele? O que Satanás, o que o espírito da mentira não é capaz de fazer com esse profeta, que Deus é contra ele? Ele é capaz de iludir qualquer pessoa por dinheiro. Eu já ouvi alguém, aqui mesmo, dizer que vai lá no plano e as pessoas, ela é membro da igreja e as pessoas dão dízimo para ela. Ela há de pagar uma grande conta diante de Deus. Se diz, profetiza, Deus está contra esta pessoa. Eu sou contra esses profetas. Aqui está dizendo esses profetas, está no plural, ou seja, são muitos profetas que Deus está contra. Eles não andam com Deus, não dormem com Deus, não acordam com Deus. Se Deus está contra, estão pregando sem Deus, estão ensinando sem Deus, estão cantando sem Deus, profetizando sem Deus, fazendo tudo sem Deus, e no lugar que Deus não está, porque dois corpos não ocupam um espaço ao mesmo tempo. Se Deus não está, pode acreditar que é o diabo que está usando ele, ou ela. Diz o Senhor, olha, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Você sabe o que é furtar as palavras de Deus? Roubar. Ladrões das palavras de Deus. Profeta ladrão, que fala aquilo que Deus não mandou. Mentirosos, furta. Você sabe o que é furtar? Há uma diferença de roubar para furtar. O que o Brasil está precisando
é de homens e mulheres de Deus, profetas do Altíssimo, e não furtadores da palavra de Deus, como está lotado as igrejas. São estes os que têm méritos, porque a palavra está falando aqui, olha, veja bem, o 30, portanto, eu sou contra os profetas, são muitos, estes que às vezes têm méritos por aí nas igrejas, que faz pastores chorar, abre a boca e tem mais uma coisa, esses profetas são profetas de Baal, só profetiza para a igreja, para o pastor, para o altar, eles não profetizam, para aqueles pastores que precisam de conserto, aqueles pastores charlatões, mentirosos, comedores de dinheiro, como esse que está vendendo feijão, e outros mais, camuflado. Versículo 36. Mas nunca mais mencionarei o oráculo do Senhor, porque cada um lhe serve de oráculo, e a sua própria palavra. É assim que torceis a palavra de Deus. Eles torcem a verdade em mentira. Quantas vezes eu chego em culto, eu estou pregando a esses profetas bajuladores, mentirosos. Olha para o pastor, eu vou alargar essa tenda. Eu estou com você, quando Deus nunca teve também com esses mentirosos, esses bajuladores que fazem da igreja empresa. Porque emprego está difícil e esses profetas estão vivendo às custas da igreja. Vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Aqui é Bíblia. Aqui não é conversinha de disse-me disse não, e não é palavra tirada da internet não, viu, obreiro? Você que só prega palavra da internet, aqui é Bíblia. Você que é obreiro papagaio, que só pega a palavra da internet, aqui é a palavra de Deus pura e genuína, através de joelho, de comprometimento com a palavra de Deus. Você, bajulador, que vive bajulando pastor, para dar uma de profeta, você não é profeta, é nada. Vamos para a palavra de Deus. Se você gostar, coma, se não gostar, vomita. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Profeta de Deus tem um peso só. Conheço uns que na presença de homem de Deus, ele é homem de Deus. Fora de homem de Deus, ele fica com coisinhas aí na internet. Eu tenho te acompanhado, rapaz. Você tem dois pesos. Você não tem um peso só, não. Você é homem de Deus quando está com homem de Deus. Quando você está com falso profeta, você também é falso profeta. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 29, diz o santo livro: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ah, eu não vou julgar, eu tenho muito... Sabe por que você não vai julgar? Porque você não tem o espírito do discernimento. Aí você tem que ficar calado. Você tem que engolir de goela abaixo tudo que bota na sua boca. Porque você não tem discernimento. Quem tem discernimento, eu vou te falar uma coisa.
Em certo lugar estávamos eu, minha esposa e outras pessoas. E tinha lá uma irmã, cantava no grupo do coral da igreja, de aquele fogo todo. E expulsamos o demônio dela. Tem um lugar aqui perto, aqui de Brasília, que você vai lá e as pessoas estão profetizando e falando em línguas. E se for você que não tiver discernimento, eu não julgo ninguém, você não julga porque você não tem vida, você não conhece a palavra. Se você conhecesse a palavra, você julgava a profecia e você ainda julgava a vida desse profeta, que a vida dele é igual tábua de pirulito. Profeta endividado. Profeta com nome no SPC, no Serasa, conquistador das filhas dos outros, ainda vem me profetizar para mim, vai caçar o que fazer, rapaz. Ainda vai profetizar para a igreja do meu Deus, do Senhor Deus, vai se converter, profeta mentiroso. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículos 7 ao 10. Você vai ver o que é um profeta macho. Você já viu uma profetisa fêmea? Uma profetisa de Deus? Assim tem. Vamos ler, melhor dizendo, primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículos 7 ao 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos 7 ao 10. Disse o rei ao homem de Deus, o rei de Israel, disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei. Olha só, um rei convida um homem de Deus. Eu não estou falando moleque não, não estou falando vagabundo não, eu estou falando homem de Deus. Porque aí tem uns profetas que não quer suar, não quer trabalhar, e a Bíblia diz que o homem come do suor do seu rosto. O rei chama o homem de Deus e lhe diz: vem comigo à minha casa, come alguma coisa e eu te recompensarei. Olha a resposta de um homem de Deus. O versículo de número 8. Porém o homem de Deus, meu Deus, homem de Deus, está chamando o homem de Deus duas vezes aqui. Mas hoje ninguém é do diabo, ninguém é do diabo. Aí você diz: mas pastor Zé, o que é isso? Olha, a Bíblia diz, João 8,44, vós tem por pai o diabo, quando vós proferis mentira, porque ele é mentiroso desde o princípio, e quem mente é filho do diabo. Aqui está chamando o homem de Deus. Como é que você conhece as características de um homem de Deus? Homem de Deus, normalmente, ele é respeitador da mulher alheia, das filhas alheias. Ele não anda tomando oferta de ninguém. Ele não tem nome no SPC, no Serasa, nessas coisas.
ele é homem de comprometimento com a vida espiritual e secular. Preste atenção. Porém, o homem de Deus disse ao rei, mas rapaz, o rei, digamos que o rei hoje, digamos no Brasil, que o rei fosse o presidente da república. Mas, meu Deus, se fossem esses profetas picareta, que o presidente chamasse ele para comer a casa dele, comer na casa dele, a mesa dele, e dizer que ia dar um dinheirinho, ele ia dizer: ô presidente, o senhor foi usado por Deus. Mas veja bem a resposta do homem de Deus. Olha o homem de Deus dizendo: ainda que me desse metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Olha o que é que o homem de Deus faz. Ele não tem o olho grande. Ele não é usurento ou avarento, como queiram entender. Ele não profetiza por dinheiro. Porque tem muitos que terminam de profetizar e correm para a churrascaria para esnobar daquelas pessoas simples. Mas o profeta está dizendo aqui: se você me der metade dos seus bens, ou seja, metade da sua riqueza, eu não vou comer na sua casa, eu não volto para lá. Preste atenção. Versículo 10. Versículo 9. Pois assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo mesmo caminho por onde for. Assim foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Homem de Deus tem caminho certo, tem direção certa, tem posição certa. Ele não anda por caminho dos outros. Ele não anda por caminho de rei, de autoridade, de político, de prefeito, de governador, de presidente. Ele anda na direção de Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo, capítulo 5. Versículos 14 a seguir. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Quando o homem de Deus, eu estou falando homem de Deus, mulher de Deus, profeta de Deus, eu não estou falando moleque, menino de recado, vagabundinha, que só anda atrás de migalha, de derrubar os outros. Homem de Deus diz: mergulha, dá 7 mergulhos. Homem de Deus falou, meu chapa, está falado. Quando ele deu, assunte bem o versículo 15. Então voltou Naamã ao homem de Deus. Meu Deus, mas que tanto homem de Deus é este? Apesar de ter tanto malandrinho, de tanto mentiroso, de tanto charlatão, de tanto embrulhador, de tanto picareta, mas ainda tem muitos homens de Deus
E no Brasil tem muitos homens, mulheres de Deus, muitas mulheres de Deus. Então voltou ele ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceite um presente do teu servo. Homem de Deus profetizou, dá 7 mergulhos, Naamã, que você melhora. Sabe o que é que está precisando de dar 7 mergulhos? É você, profeta mentiroso, profetiza mentirosa. Eu tenho acompanhado aqui algumas lives aqui na internet, mentirosa, profetizando mentira, engano, ilusão, iludindo corações. Quem está bom de dar 7 mergulhos é você, profetiza mentirosa, profeta mentiroso. Agora aqui, Naamã vem, convida o homem de Deus, no versículo 15, como eu li. Agora peço-te que aceite um presente do teu servo. E a Bíblia está dizendo em Provérbios 19:6, que presente não tomará, porque o presente cega os que têm vista. Profeta de Deus não anda tomando presente de ninguém, não toma cuscuz de pé de papagaio. Essa é a palavra rurícola do interior, mas você sabe o que eu estou te falando. Você que é poliglota, você que é estudado, que acha que é alguma coisa, mas você tem que se converter das suas mentiras, profeta mentiroso. Lá vai o 16. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou Naamã com ele para que aceitasse, mas ele recusou. O homem de Deus disse: ó, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que eu não quero presente seu, trocando em miúdos, eu não quero barganha. A profecia não foi minha, foi Deus que me deu, eu sou vaso. O homem de Deus é simplesmente um vaso de Deus. Agora Naamã insistiu. Será que fosse você, profeta, meia tigela? Não precisava nem ninguém insistir com você. Você já persuadia a pessoa. Você diz: mas amanhã eu tenho que pagar a minha luz. Não sei como é que eu faço. Vai trabalhar, profeta. Amanhã eu tenho que pagar a minha água. Vai trabalhar, vai suar, rapaz. Deixa de estar querendo usar o dom de Deus em mentira para iludir os outros. Vamos dar uma olhada de novo. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 ao 4. 1 Crônicas. Capítulo 17, versículo 1 ao 4. Eu quero dizer o seguinte, deixar claro nessa palavra que eu vou trazer agorinha, que tem coisa que não é Deus que fala, que não é o profeta que fala, que é a gente que propomos no nosso coração.
Eu conheço uma senhora que você vai falar com ela, Deus me mostrou, Deus já me falou. Eu nunca vi uma pessoa, parece que ela mora na casa de Deus. Tudo mentira, mulher de vida enrolada, no segundo marido. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 17, versículo 1 ao 4. Depois que Davi instalou em sua casa, disse o profeta Natã: eu moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de tendas. O que é que Davi, ó? É Davi dizendo: eu moro em casa, eu já me instalei, mas a arca do Senhor está debaixo de tenda. Preste atenção. Versículo 2. Respondeu Natã a Davi. Natã, um profeta. Você sabia que às vezes muitos profetas se enganam? Se ilude para querer bajular alguém, para querer massagear o ego de alguém? Olha, respondeu Natã a Davi: tudo o que tens no teu coração faz, pois Deus é contigo. Escute bem, tudo que você tem no teu coração, o que você tem no teu coração, ele está falando o que você tem no seu coração, você faz. Até aí tá bom. Mas ele está dizendo que Deus é contigo. Então o que Davi tinha no coração era vontade própria. Não era Deus. Aí Natã está dizendo: Deus é contigo. Você sabia, irmã? Você sabia, irmão? Você sabia, profeta mentiroso, charlatão, enganador, ludibriador, picareta, mentiroso, que tem coisa que está no seu coração e você dizendo que é Deus? Preste atenção no versículo 3. Nessa mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: ô glória! Natã vai e diz a Davi: Davi, olha o que tem no seu coração, você faz, que Deus é contigo, Davi. Olha, Davi, homem segundo o coração de Deus, quis fazer uma coisa e Deus não estava no meio. E você e eu, se não tomarmos cuidado, seremos ou não seremos iludidos se não tiver o espírito do entendimento e do discernimento. Aí você vai me dizer: meu pastor, ninguém engana, o homem... Pode ser homem de Deus, mas se não tiver cuidado, o diabo engana. O versículo 4. Vai e diz a Davi, meu servo: assim diz o Senhor, tu não me edificarás casa para eu morar. Davi colocou no coração: eu vou edificar uma casa para Deus morar. Mas sabe o que acontece? O mesmo profeta que disse que Deus estava no negócio, Deus diz: vai lá e diz a ele que eu não estou nesse negócio não. Diz a ele que ele não vai edificar a casa para eu morar. Dava a entender o profeta ao rei Davi, dizer assim: espera aí, você é profeta ou não é? Nesse instante você disse que Deus era comigo, que eu coloquei no coração, era certo, agora você não é. É isso que o crente, o cristão deve tomar cuidado. Mas vamos mais aqui para Atos. Atos capítulo 21, ou melhor, capítulo 19, versículo 21. Aleluia. Atos 19, 21. Cumpridas estas coisas,
Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Olha, Paulo propôs no seu espírito, não foi Deus. Aqui não foi Deus. Tem coisa que alguém diz: ah, Deus me falou, pastor, Deus me falou, irmã. Ah, meu filho, tá faltando é profeta, profeta que tem um quilate de Deus. Tá dizendo, Deus não te falou nada, você tá falando é de você mesmo. Deixa de mentira. Deixa de engano. Não vem com engano comigo, não. É isso que falta no meio do povo de Deus. Tirar as máscaras dos mascarados. É igual no tempo de carnaval. Você já viu no tempo de carnaval? As pessoas não usam a máscara e você não sabe identificar quem é. Tira a máscara desse mascarado que você vai saber quem é ele. Atos capítulo 27, versículo 9 e 10. Atos 27. Tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo ademoestava-os dizendo, Paulo não está dizendo que foi Deus que mandou ele. Viu, irmã mentirosa? Viu, irmão mentiroso? Que tudo que os outros falam, parece que você quer ser a profetisa ou profeta. Para tentar impressionar os outros que Deus te usa. Sendo que Deus não te usa é nada, é o seu ventre. É coisa do seu coração. Olha, de novo. Tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo ademoestava-os dizendo, ou ensinava-os dizendo, senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Pela trajetória que o navio estava no meio do mar, Paulo percebe. Tem gente que percebe a sua trajetória financeira e lhe dá profecia. Tem gente que conhece a sua trajetória amorosa e diz, eis que aquele que tu amas vai melhorar porque eu vou transformar o coração. Sendo que é ele que está vendo a trajetória do seu navio. Ele sabe o que seu filho, como é a vida do seu filho, da sua vida, da sua filha. E diz, eis que é aquela que está lá na festa. Eu estou guardando, deixa de mentira, que não é Deus que está falando, não. O apóstolo Paulo era um homem sério, era um homem que sabia o que era verdade e não andava com negócio de mentira. Aleluia. Deus que é Deus, que não é Deus de confusão, quando fala, até interesse ele dá. Vamos para 1 Reis 21, 17, 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 17 e 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 17 e 18, diz assim. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, levanta-te e desce a encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Deus está dizendo ao profeta, então disse o Senhor a Elias, está dizendo onde ele está dizendo que está na vinha, e está dizendo que ele foi fazer.
Deus não é Deus de confusão, meu amigo. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, se cumpre. Olha, preste atenção. 1 Reis 22:6. Quem realmente anda na direção do Senhor não dá ouvidos a profeta meia boca. 1 Reis 22:6. Veja bem. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhe perguntou: irei eu a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois o Senhor a entregará na mão do rei. Olha o que é profeta mentiroso. O rei queria ir para a guerra. Tem hora que você quer fazer uma coisa, ou você procura alguém, aí ele diz: eu sou profeta, você pode fazer, pode comprar este carro aí, eu sei que você está sem dinheiro, compra que Deus vai pagar. Compra o carro sem você ter dinheiro, que você vai ver se a empresa não vai te tomar. Fé é fé, mas nós não comemos fé. Deus faz mais do que eu e você pensamos, mas temos que tomar cuidado com profetas mentirosos. Vamos ler o versículo 7? Olha. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Veio um profeta e deu a profecia. Agora o que foi que aconteceu? Ele desconfiou. Aqui não tem mais outro profeta, não. Desconfia de certos tipos de profeta, charlatão, picareta. O rei aqui, ele desconfiou. Aqui não tem outro profeta que nós podemos consultar. Veja bem. Olha, o versículo 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem a meu respeito, senão mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Profeta de Deus, sempre ele não agrada as pessoas e não fala o que as pessoas querem. Por isso que as pessoas não gostam dele. Seja profeta da palavra, ou seja profeta aquele que recebe de Deus do Espírito e entrega uma profecia. As pessoas não gostam dele. Normalmente ele não é bem aplaudido. Mas quando ele é um profeta mentiroso, é bem aplaudido. O versículo 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Olha, quem é sério, ou mesmo que a pessoa não seja sério, ele conhece o profeta que é sério. Mesmo que ele não seja sério, ele sabe quem é sério, quem tem comprometimento com Deus, com a verdade, com a palavra de Deus, com a profecia do céu. Aleluia! Vamos ver o versículo 10 ao 12 do mesmo livro. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Todos os profetas profetizavam diante dele. A mesma língua, a mesma coisa. Eu vou profetizar
tudo que as pessoas estão dizendo aí, mentindo, que para ir para o céu, que Deus só quer o coração, Deus quer o coração, não. A Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 5:23, que é corpo, que é alma e que é espírito. Quem não nascer de novo não pode ver nem o reino de Deus. É mentira de quem está dizendo. Pode ser seu pastor presidente, pode ser seu pastor local. Se você e ele não nascer de novo, você não pode nem ver o reino do céu. Viu? Versículo 11. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirá os círios, até o de todos consumir. Todos profetizaram o mesmo modo, dizendo: sobe a Ramote Gileade, triunfarás, pois o Senhor entregará as tuas mãos. O versículo 12 está dizendo que todos os profetas diziam o mesmo, a mesma coisa. É o que está acontecendo. Gente, é tanta igreja abrindo neste Brasil, cada uma as doutrinas pior do que a outra. Por que eu vou abrir um ministério? Só para dizer que abri, para ser pior ou igual a onde eu estou, eu fico onde eu estou. É a igreja para tudo quanto é crente. Mas doutrina não tem. Todos falando a mesma língua. A mesma língua. E por aqui eu vou parar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você que tem sido enganado por profeta, por profetisa, abra os olhos. Abra os olhos com redes sociais. Pastores de renome, que está vendendo aí feijão. Ele podia ser agricultor. Cuidado com a rosa do amor, com o sal. Cuidado com promessas mentirosas, minha irmã, meu irmão. Vai para o joelho. Deus fala através de profeta. Eu já ouvi várias profecias de Deus. Volto a dizer, é a coisa que tenho mais medo e receio. Quando, vez em quando Deus me dá uma revelação, uma profecia. Deus tem feito isso comigo, pela infinita misericórdia dele, que eu não sou digno, eu sou pó, cinza e barro. Mas eu tenho muito medo de falar de mim. Eu quero orar por você que foi iludida. Você que foi iludido por profeta. Que ia receber casa, receber carro, receber avião. Que ia casar. Deus tem muito mais do que isso para lhe dar. Mas quando vem da boca de um homem ou mulher de Deus, eu vou orar por você. Após orar, eu quero fazer algumas considerações. Senhor Deus, eu repreendo do Brasil os profetas picaretas, charlatões, mentirosos, que furtam as palavras do Senhor, meu Deus. Que engana os corações dos inocentes e que só profetiza contra a igreja e contra os altares não profetiza. Quantos pastores que precisam de ser mexido, de ser sacudidos. Eu estou falando pastores descomprometidos. Homens que não têm compromisso com a verdade, que têm compromisso com dinheiro, com grana, com money, não tem ministério, tem monastério. Meu Deus, ajuda as vidas que estão sendo iludidas, enganadas, ludibriadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero te agradecer, você que me acompanhou nessa live, que me acompanhe
nas redes sociais, no YouTube. Eu quero agradecer vocês do Rio de Janeiro, de todo o Rio de Janeiro. Que a grande mão de Deus esteja de Petrópolis, esteja na Penha, esteja nas pequenas e grandes empresas, nas famílias. Eu repreendo, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor repreenda o espírito da morte no Rio de Janeiro. Você de todo São Paulo, de Bauru, você de Itapecerica da Serra, você de Heliópolis, você que mora em Arthur Alvim, Bolivar Paulistano, lá em Aparecida, eu repreendo o espírito da morte de São Paulo. Meus irmãos de São Paulo, que a mão de Deus esteja com todos, com o governador de São Paulo, com o prefeito, com a Câmara de São Paulo. Eu apresento o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Espírito Santo. Eu apresento toda a Bahia, os irmãos da Barra, os irmãos de Luiz Eduardo, os irmãos do Ceará, de Irecê, de Lapão, de São Desidério, os irmãos de toda Brasília, todos os moradores de Brasília. Eu quero agradecer todos os meus colegas de trabalho de Brasília, da Bahia, de todo o Brasil. Meu Deus, eu te apresento a presidência da República, meu Pai. Orienta aquele homem, Senhor. Eu te apresento a Câmara Federal, o Senado Federal, o Superior Tribunal Federal, meu Pai. Eu te apresento aquelas famílias que estão precisando desse auxílio do governo, meu Pai. Que não tem de onde vir, meu Jesus Cristo. Que a tua boa mão ajude, Senhor Deus. Eu quero já nesta hora, antes das bênçãos apostólicas, eu quero agradecer a irmã Eulina também, que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero agradecer a minha muito querida colega, a Neia. Que a mão de Deus esteja sobre você, seu esposo e seu filho, Neia. Eu quero agradecer todos os meus colegas de trabalho. Meu Deus, eu apresento todos que estão ao alcance da minha voz. Dá uma boa noite, um bom sono. Olha para aquele que está desesperado. Aquele que precisa que o Senhor abra uma porta, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estende as mãos e abre uma porta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que o amor do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito sejam com todos. E todos estão convidados, todos os casais estão convidados para ouvir um estudo bíblico no dia 23. Um estudo bíblico online. Você não vai pagar nada. É gratuito. Que Deus abençoe e guarde. Amém.